Estamos de volta, o assunto de hoje está muito importante para todas as famílias. O que fazer quando nossos filhos comem mal? Como é que você pode ajudar? Olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 6,4 milhões de crianças têm excesso de peso no Brasil. E esses dados são um alerta de que alguma coisa está errada, trazendo uma preocupação para quem precisa cuidar dos pequenos. Mas eu quero saber como é que a gente pode ajudar e estimular numa alimentação mais saudável para os filhos. E o que fazer quando as crianças não querem experimentar alimentos bons, alimentos saudáveis? Bom, por aqui a nutricionista Milene Lanes já vai nos ajudar, já está por aqui para tirar dúvidas e nos ajudar indicando um caminho melhor para fazer as crianças comerem melhor. Bom, eu quero a sua participação. Sabe como? Usando o WhatsApp. Você pode acessar ele através do QR Code que aparece aqui na sua tela agora, ou então digitar o nosso contato aí. Anota, ó, é 12 98266 0004. Esse é o contato do Vida e Saúde e você pode, ao longo da nossa programação, mandar aqui a sua participação. Vem que esse tema tá bom e esse tema fica melhor ainda quando você contribui. Doutora Milene, bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, Teru. Ó, eu sou mãe de 3, com gostos diferentes, com manias diferentes. Eu tenho um monte de vizinhos e vizinhas que sempre ficam desesperados, me pedem socorro às vezes. O que fazer para estimular uma alimentação saudável para essa criançada, Milene? Olha, isso é um assunto indispensável para conversar com os pais, né? A gente, em primeiro lugar, tem que ser o exemplo para as crianças, né? Essa daqui eu acho que é a primeira e mais importante dica que a gente pode deixar aqui. Ontem eu vi uma frase, eu até anotei aqui e eu queria falar para vocês, o autor é Robert Fungo. E ele diz, não se preocupe se seus filhos não te escutam, mas se preocupe que eles estejam sempre te observando. E tem que observar um bom exemplo, né? Vamos combinar que o exemplo vai ter um papel indispensável no desenvolvimento da alimentação dessa criança. Agora, quando a criança não quer aceitar um alimento, né? Quando a criança rejeita a refeição, a primeira coisa assim para acalmar, digamos assim, os pais é entender a fase que essa criança está. Então, aqui a gente pode definir 3 fases. A primeira fase é aquela fase de introdução alimentar, ali entre os 6 meses e 1 ano de idade, onde existe a recusa, e a recusa é natural, porque a criança está sendo apresentada a um universo novo de possibilidades. Antes era só o leite materno, se essa criança teve, né, o aleitamento exclusivo. Mas agora tem um universo novo ali que a criança tem que apresentar, que a gente tem que oferecer e vai ser normal. Ela recusar uma coisa, outra coisa, gostar mais de uma coisa, gostar menos de outra. Então, a gente está aí numa fase que a criança está desbravando um universo novo. Depois, Mas nessa fase, a gente vai lá... Deixa eu só fazer um parênteses, doutora, porque nessa fase eu quero saber se a gente já oferece de tudo para tentar deixar um leque grande para essa criança, formando de repente uma referência. E tem pais que fazem realmente isso, mas daí chega na próxima fase, a criança começa a rejeitar, começa a fazer birra, começa a fazer... até um terrorismo com os pais, né? Que ficam desesperados. Ai, meu filho não quer comer. E antes comia tudo. Comia cebola, comia chuchu, comia abobrinha. O que eu faço? Exatamente. Tem que apresentar de tudo. Nessa idade não pode apresentar mel. Tem que ter cuidado com aqueles alimentos que são alergênicos. Produzir com maior cuidado, as oleaginosas, o leite a gente deixa bem mais para frente, para justamente não causar nenhum tipo de intolerância, de alergia, e o pai tem que ter ali uma ampla gama de frutas, legumes e verduras para oferecer para essa criança. Bom, é o seguinte, a gente
quer saber o que fazer para os nossos filhos comerem melhor. Você já viu que a base de tudo é você virar essa chave aí, você também querer comer melhor, porque não adianta você oferecer para a criança uma dieta só porque ela está acima do peso ou porque ela está com algum problema de saúde, enquanto você come aquilo que a criança gostaria de estar comendo. Aliás, muitos adultos têm ali um paladar infantilizado, doutora Milene. Vamos focar nas crianças porque os adultos também podem aprender. As crianças aprendem mais rápido, viu, gente? Mas nós adultos também podemos aprender. Como fazer seu filho comer melhor? Seja exemplo, a doutora Milene já falou sobre isso. Eu quero falar agora sobre isso aqui, ó, doutora. Estimular a autonomia da criança. Isso mesmo, olha. Tem muito pai que a gente vê a criança já crescidinha, 1 ano e pouco, 2 anos, e o pai ainda tá dando comida na boca da criança, e tá dando a papinha, e tá dando tudo amassado, tudo picadinho. Essa criança, ela tem que conhecer a consistência dos alimentos, ela tem que conseguir começar a explorar isso com todos os sentidos dela, né? Com o tato, com o olfato, com o paladar, consistências, tamanhos, formas. Então, estimular a autonomia significa você realmente incentivar seu filho a se apropriar desse momento da refeição e que o seu filho tenha um papel, uma responsabilidade também nesse momento. Os pais têm várias responsabilidades, né? O pai vai escolher a qualidade daquilo que ele vai oferecer para o filho, o horário que ele vai oferecer essa refeição, o pai vai escolher o local onde essa criança vai comer, mas a criança também tem que ter um papel ativo no momento de se alimentar. Isso vai fazer toda a diferença para que a aceitação de um alimento seja ainda melhor. Tá. Vamos ao exemplo de uma criança que não está nesse padrão aqui, ó, esse padrão lindo, feliz, colorido naturalmente. Vamos pegar um exemplo de uma criança que se alimenta em frente à TV ou usando telas e que não come naturalmente colorido. Como é que ela quebra? Como é que a gente pode dar esse primeiro passo? Sentar e conversar com a criança, mesmo que ela seja pequena, já pode ajudar? A partir de hoje vai ser diferente. Mas eu acho que o ponto-chave aqui, a gente pode falar de trazer o lúdico para esse momento da alimentação, né? Fazer um prato colorido, fazer um prato diferente, com uma carinha, com uma forminha diferente, fazer daquele momento um momento agradável. Então, você vai desligar a tela, mas você vai conversar com essa criança, você vai contar uma história para ela, ou quando você for no mercado junto com ela escolher o alimento, na hora da refeição, você vai trazer essa memória. Legal. Lembra quando a gente foi lá, escolheu. Então, fazer desse momento um momento lúdico, que você consiga entreter essa criança, mas sem usar estratégias que vão traumatizá-la, faz toda a diferença. E aí a gente provavelmente vai tocar nesses assuntos também daquilo que não deve ser feito. Né? Agora, olha aqui, ó, nada de barganhas ou castigos. Se não comer tudo, não vai comer sobremesa. Ou você não vai ganhar tal coisa porque você não comeu a fruta ou não comeu o brócolis. Cuidado, muito cuidado com essas barganhas, porque isso pode resolver essa situação no momento. Tem muito pai que pode estar pensando, mas eu já fiz isso e funcionou. Mas isso vai desenvolver um bom hábito no seu filho, né? Então, normalmente, as barganhas, elas estão muito relacionadas ou porque a criança não comeu tudo que estava no prato, ou porque você quer muito que ela coma a cenoura, o brócolis, ou aquele alimento novo que você está introduzindo, e ela não deu muita atenção para aquele assunto. Ou até porque ela já comia antes e, de repente, ela parou de comer, né? Aquele alimento específico. Então, aí nesse momento, quando esse tipo de situação acontece, a gente tem que motivar, insistir, mas não obrigar, tá? Então, isso é muito importante. Como que a gente vai insistir? A mamãe tá comendo aqui, tá tão gostosa essa cenoura. Nossa, foi a vovó que fez. Você quer provar do meu prato? Legal. Né? Mãe, eu não quero, tira isso do meu prato. Não vou tirar do seu prato, deixa aí no cantinho se você quiser, daqui a pouco você come. Você vai perceber que pode ser que sim, a criança queira provar, surja o interesse por aquele alimento, ou pode ser que isso não aconteça. E se não acontecer ali, naquele momento, naquela refeição, tudo bem, uma próxima oportunidade você vai oferecer novamente esse alimento e talvez com uma apresentação diferente. Então, hoje eu ofereci uma cenoura ralada, na próxima vez eu posso oferecer uma cenoura cozida,
numa outra oportunidade um suflezinho de cenoura. E aí a gente vai variando as formas de apresentação para que aquele alimento seja exposto para aquela criança em diferentes oportunidades, até que ela consiga ali receber aquele alimento de uma forma agradável. Tá. Agora, chegou uma interação que eu quero trazer na nossa tela aqui, tem a ver com isso tudo que a gente está falando. A Jaci, lá de Jacobina, na Bahia, ela está querendo aqui, está dizendo assim, que fica muito preocupada com o netinho de 9 anos. Ele só quer comer besteira e não come nada de frutas. Ela disse aqui que não sabe como ajudar. Ô, Jaci, vem com a gente aqui, porque eu estou girando aqui a nossa roleta de como fazer seu filho, seu neto comer bem, reduzir os processados. A concorrência é desleal. Uma batata frita, ela tem textura crocante, ela tem muito sal, é bem diferente de um palito de cenoura. Porém, se eu não tenho essa opção e só tenho coisas legais e boas, a criança vai ter que usar aquilo, né? Exatamente. Então, aqui a gente tem dois fatores aí nessa pergunta, né? Primeiro, o adulto trazer esses itens para dentro de casa, que é como você estava comentando. Se tem ali disponível, a criança vai querer, ela inclusive vai deixar de fazer uma refeição para comer aquela besteirinha, aquele biscoitinho, aquele salgadinho, né? E o segundo aspecto é a gente não deixar de oferecer aquilo que é saudável. Por quê? Porque às vezes a gente coloca assim na nossa cabeça, ele não gosta de cenoura e ele não vai comer cenoura, Ok, então a gente já pré-determina, né? Exatamente. Eu sei que meu filho não gosta de tal coisa. Eu sei que não vai tolerar. E aí você já pré-determina aquilo que seu filho vai comer ou não. Então, ter sempre as opções, expor sempre a criança, como eu falei, preparações diferentes, mas ela tem que ser apresentada aquele alimento em diversas oportunidades, para que aquele alimento seja introduzido. Gente, agora é o seguinte, não vai morrer de fome, tá? Se você não tiver isso aqui no seu armário, bobeira, besteira, biscoito, bolacha, cheio de açúcar, cheio de sal, cheio de outros itens que você não quer para os seus filhos, uma hora ela vai ceder, ela vai comer aquilo que você tem e faça com carinho. Então, seja inteligente, não compre. Deixa para comer essas bobeiras, essas besteiras, quando sair de casa, esporadicamente. Agora, também pode ser uma fase, quando a criança diz, não quero. A gente tem que lembrar disso, não entrar no desespero do momento e generalizar, né, doutora? Exatamente. Todas as crianças vão passar por essa fase e é bom o pai já estar sabendo disso, principalmente pai de primeira viagem, para não se desesperar. Tá. Então, isso vai acontecer com o seu filho. O seu filho ali na fase mais ou menos de 1 ano vai começar a diminuir as quantidades que ele comia, porque ali, quando ele está entre 6 e 9 meses, ele tem um ganho de peso de 300%. Ou seja, essa criança vai de 3 quilos até 10 quilos, por exemplo. Então, ela precisa de muita energia e ela vai comer bastante. Aí chega 1 ano, o ritmo de crescimento diminui, essa criança começa a comer menos, esse pai, essa mãe começa a ficar preocupado, achando que está acontecendo alguma coisa com o filho. Não, isso é natural, isso vai acontecer. Eu ofereci determinados alimentos, a criança não aceitou. Ok, filho, você não quer comer? Deixa aí no cantinho, vamos conversando, continua a refeição. Então, tem que ter esse jogo de cintura para que a criança, ela também não sinta essa insegurança, esse medo, esse desespero do pai, que a criança coma tudo, que raspe o prato, porque o único papel da criança nessa questão da alimentação é decidir a quantidade. Tá. E é difícil da gente acreditar que a criança tem isso naturalmente nela. Se ela não quiser comer, é porque ela está satisfeita. Nossa, mas ela só comeu 1 colher. Tudo bem, era o que ela precisava para aquele momento, né? Tá. A criança, naturalmente, ela vai precisar de mais refeições durante o dia. Então, poxa, se ela só comeu 1 colher no almoço, eu não vou dar uma bolachinha, um suquinho, uma outra coisinha nas outras refeições. Eu vou fazer um muffin de maçã integral, eu vou fazer... Oferecer outras opções saudáveis na próxima também, nada de
Porque, gente, a criança é ser humano, aprende rápido que se ela te driblar aqui, conseguir o que ela quer ali, aí você não vai vencer essa guerra, não. Agora, camuflar os alimentos pode ser também o erro de muita gente. Ai, meu filho não come, mas eu ralei e pus no feijão. Por que não? Porque isso pode fazer com que a criança não reconheça, né, os alimentos que ela está consumindo. E quando ela vê o alimento de verdade na frente dela, ela não vai querer comer. Então, você acho que uma ótima dica. Não, eu acho que uma ótima dica seria, incluir essa criança na hora do preparo. Com certeza, incluir a criança na hora do preparo, na hora das compras, ela vai ter a experiência completa, né? Então ela não vai só receber ali o pratinho pronto na mão dela, mas ela vai ter uma participação ativa em todo esse processo, que faz toda a diferença também para ela aceitar esse alimento. Olha, outro erro que também os pais fazem na melhor das intenções é a comparação. Por que você não come? Seu irmão comeu tudo, ó, faz igual ele. Olha, seu irmão está comendo, ele está enorme, ele está grande, ele está alto, você não. Essas comparações geram ações muito mais negativas do que positivas, né, doutora? Com certeza, né? Só a gente parar para pensar, se nós adultos não gostamos de comparação, por que a gente fica fazendo isso com as crianças, né? Cada indivíduo é único, então a gente não pode, por mais que seja irmão gêmeo, cada indivíduo é único. Então a criança pode, tá muito quente e, né, não tá querendo comer, não tá numa situação confortável e tá tudo bem. Tá tudo bem, essa criança não vai desnutrir. Legal, gente. Olha, tem opções saudáveis aí e o seu filho. E faça essas opções por você. Proponha isso para toda a família e as crianças vão acompanhando. É uma guerra que a gente enfrenta, porque a gente sabe que uma alimentação que não é saudável vai influenciar no desenvolvimento intelectual do seu filho, também no desenvolvimento espiritual. Por isso é guerra, sim, você precisa se posicionar, mas com amor e com firmeza. Com amor e com firmeza. Não se esqueça disso, disciplina é muito importante. Agora tem dois comentários ou duas participações que eu quero trazer na nossa tela aqui agora. A primeira é a Michele, também da Bahia. Aqui em casa conseguimos colocar na mesa comidas saudáveis e muitas comidas orgânicas. A minha sobrinha ama. Parabéns, Michele. É isso aí, oferta, né? Boa oferta. A Patrícia Almeida diz: eu ainda não tenho filhos, mas meus sobrinhos moram comigo. Não comiam nada de comida saudável, mas depois de 7 meses, com o nosso exemplo e incentivo, já comem feijão e até saladas variadas. Um beijo aqui, ela está mandando para a gente. Ótimo exemplo aqui da Patrícia também. Obrigada a você que participou. A gente percebe que realmente nós adultos temos uma responsabilidade gigante que é também privilégio. Talvez Deus esteja querendo despertar em você aí essa saúde toda que você está querendo colocar para o seu filho. Então, olha, se olha no espelho primeiro para você ser exemplo depois. Doutora Milene, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde mais uma vez, viu? É um prazer. Ela está sempre postando conteúdos bacanas pelo Instagram. Acessa lá, Milene Lanes, está aqui na sua tela, Milene Lanes, com 2 N's no final, para você ter acesso a esses conteúdos de saúde legal para toda a família. Bom, a gente pausa agora rapidinho, só para na volta fazermos fighting juntos. Tânia Santos já está aqui, dando chute para tudo quanto é lado, se aquecendo. Você vai fazer com a gente, tá? E olha a receita que ainda te espera no Vida e Saúde de hoje. É o pirulito de bolacha. Divertido, bonito e gostoso para você fazer com as crianças. A gente volta já.